Foi o único momento que eu lembro da história do iFood onde a gente estava perdendo mercado, porque a Uber tinha uma proposta diferente da nossa. Porque player global, muito capitalizado, com muitos clientes, já era forte no Brasil. Para ela migrar para comida seria um pulo. A saída dos fundadores do iFood, ela foi motivada por várias coisas, mas dentre elas alguns desalinhamentos. Teve gente que saiu porque achou que era uma bolha, mas eu consigo entender, porque a empresa era muito deficitária em termos de caixa e a escala necessária para a conta fechar era muito grande. Você podia começar contando um pouco lá da Rápido, como que você criou, cofundou a empresa, como que foi a história com a Movile, com o iFood. Eu acho que tem muita coisa legal aí. Legal, prazer estar aqui, Zé. Obrigado pelo convite. Valeu. Bem, começando aí com a história do Rápido. O que acontece? Dentro do iFood, uma coisa que eu aprendi muito foi a questão do foco. E lá a gente estava focado em fazer um marketplace, conectar o cliente e o restaurante, e só. Naquela época a gente não mexia com a parte de pagamento, logística, um monte de outras coisas que orbitavam em torno desse negócio. Mas eu e um dos fundadores do iFood, o Guilherme, a gente falou, cara, essa parte de logística vai ficar grande, vai virar um grande problema, vale a pena a gente se antecipar e criar um negócio disso. Daí a gente fez um spin-off ali, do iFood, e basicamente um Uber de logística, em que a gente organizou os motoboys para que eles pudessem ser chamados on demand, ali, né, sob demanda pelos restaurantes, e a gente fez disso uma grande parceria com o iFood. Entendi. O iFood vendia... A Rápido foi uma spin-off do iFood. Foi, basicamente, muitos sócios em comum, teve correlação de investimento, muita coisa correlacionada. Mas essa era uma época não sei se chamava Disque Cookie ainda, ou alguma coisa assim, não? Era lá pelo começo ou não? Não mais. Olhando para a cronologia, né, Disque Cookie, que foi o antecessor do iFood, né, a versão analógica, ela durou uma empresa de uns 10 anos ali. Aproximadamente em 2011 a gente fez o spin-off, que foi o iFood. Ah, legal. E o Rápido foi aproximadamente em 2014. Tá bom. Então a cronologia é mais ou menos essa. Foi nascendo uma empresa dentro da outra. E o foco do Rápido era logístico, um problema complexo, porque um sistema Uber-like, ele é todo real-time. Então você precisa saber onde o entregador está naquele instante, você precisa saber a demanda, qual restaurante acionar, porque toda a gestão tem que ser muito rápida, porque se você for pensar é 1 hora no máximo para fazer com que o pedido chegue na casa do cliente. Então é muita tecnologia, daí a gente criou tudo isso e em 2018 fez sentido unir com o iFood novamente. Por quê? A Uber Eats entrou no Brasil e entrou com uma proposta de valor única. Foi a primeira empresa de food delivery a integrar a venda com a entrega. Esse é um ponto legal de lembrar. Eu já trabalhei com alimentação e eu lembro bem. Nessa época, a plataforma de delivery não oferecia o serviço de entrega integrado. Então o restaurante ele usava ali, me corrija se estiver errado, ele usava o marketplace para vender, mas ele tinha que se virar com a entrega. Então ele tinha que contratar motoboy, ele pegava entregador próprio, aí as empresas de motoboy não estavam preparadas para entregar alimentos, era um problemaço mesmo. Exatamente, por isso muitos restaurantes não faziam delivery. Então o iFood batia na porta do restaurante e falou, quero oferecer meu serviço, e falou assim, não, mas eu não mexo com delivery. Então ele não era um cliente. A Uber, ela conseguiu fazer com que esse não cliente do iFood se tornasse cliente. Porque ela falava, cara, você só faz a comida, eu vendo e eu entrego. Foi a primeira vez que alguém no mercado fez o chamado o full aí, né, que é a venda e entrega. A gente tinha uma parceria já, obviamente, muito grande com o iFood, né, por serem duas empresas com investidores em comum, por sócios em comum. Então, era natural a gente trabalhar em restaurantes juntos, só que não eram integradas as soluções. E a Uber chegou rompendo isso. A Uber, ela gerou um certo desconforto na gente, porque, um player global, muito capitalizado, com muitos clientes, já era forte no Brasil, então para ela migrar para comida, né, do Uber carro para Uber Eats seria um pulo.
preocupou bastante a gente. A gente acelerou esse processo de integração das duas empresas para que a gente tivesse uma oferta mais completa. E acabou dando certo. A gente conseguiu rapidamente se posicionar para impedir uma expansão da Uber. Mas foi o único momento, assim, do que eu lembro da história do iFood, onde a gente estava perdendo mercado. Olha. Porque a Uber tinha uma proposta diferente da nossa. Vocês chegaram a ter, antes da Movile, investidores de risco ou fundos diretamente na Rápido ou no iFood ou que financiaram essa transação? Ou foi meio que caixa próprio, união das empresas? Não sei se os sócios aportaram na época. O começo do iFood ele foi com o capital dos próprios fundadores. E a gente também usou um tipo de investimento que é interessante, que é se financiar com o cliente. Muitos dos sistemas que a gente fez eram financiados por grandes redes, porque clientes da Disquecook, o Bob's, o Fifties, a Pizza Hut, esses clientes investiam grandes montantes construindo tecnologias, e a tecnologia ela era compartilhada entre os vários clientes. Então a gente se financiou muito com os clientes. Mas além disso, em meados ali de 2012, foi mais ou menos isso, a gente conseguiu levantar uma rodada de investimento para o iFood. Tá. Foi uma rodada de risco. Mais recentemente eu fiquei sabendo que naquela época só existiam aparentemente 3 fundos no Brasil. Só era a Monax, foi uma das pioneiras, a Data Warehouse, que era bem menor e ela ficou pelo caminho, foi quem investiu na gente, e a Redpoint, o Romero. Então, basicamente, eram 3 opções que a gente tinha. A gente conseguiu levantar aproximadamente $1 milhão de uma, só que aí a gente teve um percalço que a gente não conseguiu transformar esse dinheiro em crescimento. Isso acabou comprometendo bastante a nossa operação, a gente teve que desligar time, a gente teve que buscar uma nova estratégia, e aí que entrou outras rodadas de investimento mais para frente. Como que foi a entrada da Movile nessa história toda, né? Então você contou que a Rápido foi uma spin-off do iFood, ficou um tempo independente, depois voltou, consolidaram as operações, muito motivado por essa entrada da Uber no Brasil, Uber Eats. Mas onde que começa a história com a Movile e conta um pouco como que foi desde negociação, aproximação e principalmente depois, né? Qual era a cultura de investimento da Movile e como que isso impactou lá nos sócios do negócio? Boa. Basicamente, é o que eu tinha comentado da Data Warehouse, lá a gente levantou $1 milhão e não conseguiu crescer. Isso, você conhece bem o mercado de investimento. Como que você consegue uma nova rodada? Muito difícil. Muito difícil, porque o investidor ele olha o quê? A curva de crescimento. Então você captou, não conseguiu crescer, ou o time não é bom o suficiente, ou a tese não é boa, ou o mercado não é bom, ou está fora do timing, alguma coisa está errada. Então é bem difícil levantar, e a gente estava com dificuldade de conseguir uma nova rodada. Daí um veterano meu, que é o Fabrício Bloise, da Movile, eu já conhecia ele de longa data, ele se aproximou da gente e ele queria diversificar as soluções de tecnologia do grupo Movile, porque a Movile ela era muito orientada a SMS. A principal linha de receita deles era SMS, e esse tipo de mensageria estava perdendo mercado, por conta dos primeiros aplicativos de mensageria. Sim. Então eles viam que ia dar errado. Então, embora o grupo fosse grande, muito rentável, gerava muito caixa, eles sabiam que daria errado continuar nesse barco, né? Então eles queriam diversificar, e nessa eles encontraram a nossa tese, curtiram e falaram, cara, dá para escalar bastante esse negócio, e entraram muito mais do que capital com conhecimento. Eles já eram muito bons em gestão estratégica, em desdobramento tático para o time. Eles sempre foram muito bons, de modo geral, organizados e agressivamente caminhando numa direção. Então a gente aprendeu muito com eles sobre isso. Isso aí foi meados de 2014, talvez. Eles foram investidores ou eles compraram a operação? Como foi essa história aí? Boa. Na prática, a gente acha que eles entraram pensando numa coisa e terminaram fazendo outra.
eles começaram muito mais como investidores, parecia muito mais um fundo de investimento minoritário, colocando dinheiro ali para transformar dinheiro 1 em 10. Só que ao longo da jornada o que deu para perceber é que eles se posicionaram muito mais como um comprador estratégico. Então eu acredito que a gente foi o primeiro investimento que a Movile fez, então eles ainda estavam se descobrindo. Sim. Então é aquela história do CVC, né, do Corporate Venture Capital, que ele é um investimento financeiro, mas com segunda intenção. Então, e essa segunda intenção se concretizou no caso, né? A Movile ela foi comprando cada vez mais participação até se tornar majoritária e única dona do projeto. Você ficou lá até que fase? E aqui já puxando como que isso conecta com a história da Gringo. Como que surgiu a ideia, como que você se juntou com teus sócios, por que vocês resolveram, ou fazia parte do deal com a Movile, vocês irem saindo, foram realizando, como que foi essa transição? A saída dos fundadores do iFood, ela foi assim, motivada por várias coisas, mas dentre elas alguns desalinhamentos estratégicos com a Movile, então alguns deles foram motivados por isso. Teve gente que saiu porque achou que era uma bolha, assim, isso aqui já está grande demais e não faz sentido. Isso em 2015, 2016, achou que era uma bolha. Falou assim, cara, não faz sentido. Assim, teve gente que saiu quando a empresa valia 500 milhões de reais e falou, cara, isso aqui é loucura, a conta não fecha. Porra, hoje acho que vale o quê? 4 bi, não é? 4, 5 bi de dólar, não é? Então estou falando que 10 bi de dólar já. 10 bi de dólar. Então, assim, então você vê que a pessoa errou a leitura ali, mas eu consigo entender, porque a empresa era muito deficitária em termos de caixa, e a escala necessária para a conta fechar era muito grande. Então, era necessário muitos milhões de pedidos para a conta fechar, e a gente estava longe naquela época. A gente não fazia nem 1 milhão de pedidos, e a matemática mostrava que o ponto de equilíbrio estava lá longe. Então, eu consigo entender também. E o mercado, ele não era tão digitalizado como hoje. Acho que isso é uma coisa que às vezes não é tão claro. O iFood ele nasceu numa era pré-smartphone. Então muita gente não estava na internet. Quem precisava ter um computador em casa, um notebook, eu usava uma lan house na época, né? Então muita gente nunca tinha comprado nada na internet. Então à medida que... Quanto mais um celular, né? Exato. Não tinha nem infra de pagamento, né, cara? Não tinha. Assim, não tinha cartão de... Cara, não tinha cartão de crédito, débito, vale-refeição, assim, não tinha nada. O pagamento era na maquininha, não era que o entregador tinha que levar? Exatamente, e o Brasil nem era bancarizado, lembrando isso também. Não tinha as fintechs ainda. Muitos brasileiros nem conta bancária tinham. Então, assim, era uma outra era. Então, assim, quando você tem uma leitura de que, putz, esse negócio já está grande demais, depende um pouco do contexto, assim, o tamanho a base de usuários, o quão digital o mercado era e tal. E o negócio da maquininha era isso mesmo, assim, o restaurante tinha que mandar a maquininha dele para o cliente passar no recebimento. Então, a parte de pagamento online, ela veio bem mais para frente dentro da história do iFood. Então, no geral, os sócios foram saindo por motivações diversas, desalinhamento estratégico, por acreditar que era a hora certa, mas também tem uma coisa que à medida que a Movile, que é do grupo Naspers, né, hoje Prosus, foi comprando participação, se torna um pouco perigoso você ser um minoritário dentro desse contexto, porque você é completamente vulnerável à hiperdiluição, você é vulnerável ao caminho estratégico que a empresa está indo. Então, teve uma última leva de sócios que saiu em 2018 e 2019, que foi o meu caso. A partir daí, a empresa era 100% Just Eat, né, um grupo inglês, 25%, e 75% da Naspers, que é o grupo sul-africano. Daí não tinha mais ninguém, pessoa física no cap table. Isso foi em 2018. Então existia uma certa pressão para a gente sair. Esse é o ponto, assim. Seja para limpar o cap table, para ficar mais simples, por governança, por vários motivos.